Ele precisava de um casamento. Ela precisava de dinheiro. Um contrato foi assinado, um acordo simples, sem sentimentos, sem complicações. Mas o que acontece quando a mentira começa a parecer real demais? Marcos sempre acreditou que o amor era uma distração, um erro que só levava à decepção. Lúcia sempre sonhou com algo verdadeiro, mas aprendeu a sobreviver sem expectativas. Quando seus mundos colidem, tudo o que parecia controlado começa a sair dos eixos. Um toque que dura um segundo a mais. Um olhar que revela mais do que deveria. A linha entre o contrato e a verdade começa a desaparecer. Agora, resta uma pergunta. O que acontece quando um casamento de conveniência se torna tudo menos uma farsa? O contrato estava sobre a mesa, cada palavra impressa carregando um peso invisível. Marcos observava a papelada sem expressão, os dedos tamborilando contra a madeira polida. "Você tem certeza disso?" perguntou Daniel, seu advogado e amigo de longa data. Marcos ergueu o olhar. "Não tenho escolha. Se eu quiser garantir minha posição na empresa, preciso estar casado antes da reunião do conselho." Daniel suspirou, cruzando os braços. "Isso é insano. Por que não encontra alguém com quem tenha, sei lá, uma relação de verdade?" Marcos riu sem humor. "Amor não tem lugar nos negócios. Isso é apenas um contrato." Daniel balançou a cabeça e apontou para a outra ponta da mesa, onde uma mulher sentada em silêncio observava a cena com olhos atentos. Lúcia. Ela parecia deslocada naquele escritório luxuoso. As mãos repousavam sobre o colo, segurando a bolsa com força. Seus olhos passavam do contrato para Marcos, depois para Daniel. "Você já leu tudo?" Marcos perguntou, dirigindo-se a ela pela primeira vez. Lúcia assentiu devagar. "Sim." "E?" Ela respirou fundo. "Ainda acho surreal que alguém pague para se casar." Marcos inclinou-se ligeiramente para a frente. "Você precisa de dinheiro. Eu preciso de um casamento. Não vejo problema." Lúcia mordeu o lábio pensativa. "E quanto tempo isso vai durar?" "Um ano. Depois nos divorciamos e você pode seguir sua vida com uma bela quantia na conta bancária." Daniel pigarreou. "E sobre a cláusula de confidencialidade?" Marcos cruzou os dedos sobre a mesa. "Ninguém pode saber que nosso casamento é falso. Meus sócios, minha família, a imprensa. Para o mundo, seremos um casal apaixonado." Lúcia engoliu seco. "E o que acontece se eu quebrar essa regra? O contrato se dissolve e você não recebe nada." Ela respirou fundo. "Parece simples." "É." Lúcia olhou para ele por alguns segundos antes de pegar a caneta. Marcos observou enquanto ela assinava o papel, cada traço da tinta selando um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Quando terminou, ela largou a caneta e olhou para ele. "Então, estamos casados?" Marcos pegou o contrato e assinou a própria parte sem hesitar. "Não oficialmente, mas logo estaremos." Lúcia assentiu, ainda parecendo incerta. "O que acontece agora?" Marcos se recostou na cadeira, analisando-a. "Agora, você precisa aprender a ser minha esposa." O vestido branco pendurado na porta parecia uma peça de outro mundo para Lúcia. O tecido era fino e sofisticado, completamente diferente das roupas simples que costumava usar. Ela se aproximou e passou a ponta dos dedos pelo tecido. Ainda parecia irreal. "Está pronta?" A voz de Marcos a fez girar nos calcanhares. Ele estava parado na porta do quarto, impecável em um terno escuro, mas com uma expressão difícil de decifrar. Lúcia soltou uma risada nervosa. "Ainda não sei como alguém pode estar pronto para algo assim." Marcos cruzou os braços. "É só um casamento. Assinamos os papéis, sorrimos para as fotos e pronto." Ela arqueou uma sobrancelha. "Só isso?" Ele deu de ombros. "O que mais esperava?" Lúcia olhou para o vestido mais uma vez antes de responder. "Acho que nada. Mas é estranho casar sem emoção." Marcos soltou um suspiro, inclinando-se contra a parede. "Você sabia no que estava se metendo quando assinou o contrato. Não há espaço para sentimentalismo nisso."
Lucia assentiu devagar. Claro, sem sentimentalismo. Marcos observou-a por um instante antes de falar novamente. O motorista estará nos esperando em 1 hora. Não se atrase. Ele saiu sem esperar resposta, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Lucia voltou-se para o vestido e soltou um longo suspiro. Um casamento sem amor. Parece um conto de fadas ao contrário. 1 hora depois, Lucia descia as escadas do prédio luxuoso onde Marcos morava agora, e onde ela também passaria a viver. Ele estava à sua espera ao lado do carro preto elegante, conferindo o relógio no pulso. Quando levantou a cabeça e a viu, ficou imóvel por um instante. Lucia notou o olhar dele, percorrendo-a de cima a baixo. Mas Marcos rapidamente recuperou a compostura. Está aceitável, ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Que cavalheiro, Lucia respondeu com ironia, entrando no veículo. O caminho até o cartório foi silencioso, apenas o ruído dos pneus na estrada preenchendo o ambiente tenso entre eles. Ao chegarem, já havia um fotógrafo os esperando, junto com Daniel, que seria a única testemunha. Não temos muito tempo, Daniel avisou. Vamos assinar e tirar as fotos. Marcos pegou a mão de Lucia sem aviso e entrelaçou seus dedos aos dela. Ela se assustou com o toque inesperado. O que está fazendo? Ele se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Lembre-se, isso tem que parecer real. Lucia sentiu o coração acelerar. Mas era só um papel, apenas um contrato. Então, por que seu peito parecia tão apertado? A caneta deslizou pelo papel com um som suave, selando oficialmente o acordo entre eles. Marcos e Lúcia estavam casados, pelo menos no papel. O fotógrafo clicava sem parar, registrando cada detalhe para que tudo parecesse genuíno. Lucia tentava sorrir, mas a sensação de que tudo aquilo era surreal a incomodava. Marcos virou-se para ela e, antes que pudesse reagir, segurou seu rosto com firmeza e selou seus lábios nos dela. Foi rápido, preciso, sem emoção. Apenas um gesto calculado para a câmera. Quando ele se afastou, sussurrou entre os dentes. Tente parecer menos tensa. Lucia sentiu o rosto queimar, mas forçou um sorriso. Que romântico! Quase posso sentir a paixão. Marcos não respondeu. Apenas pegou sua mão e a conduziu para fora do cartório, onde o carro os esperava. No caminho de volta, Lucia manteve os olhos fixos na janela, observando a cidade passar. E agora? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Agora começamos a encenação de verdade. Ela bufou, cruzando os braços. Você realmente não tem espaço para nada além de negócios na sua vida, tem? Marcos a encarou de lado. O que mais deveria ter? Lucia hesitou antes de responder. Pessoas normais se casam por amor, por desejo, por companheirismo. Para você, tudo se resume a contratos e vantagens. Marcos soltou uma risada seca. Amor é uma distração. Já vi o suficiente para saber que não vale a pena. Lúcia franziu a testa. Alguém já partiu seu coração? Ele a olhou por um instante, mas desviou o olhar logo em seguida. Não seja ingênua. Corações não quebram. Pessoas apenas erram ao confiar demais. Lucia percebeu que não adiantava insistir. Quando chegaram à casa de Marcos, ele abriu a porta e indicou para que ela entrasse. O lugar era um contraste com a vida que Lúcia conhecia. Mármore frio, móveis caros. Nada ali parecia acolhedor. Seu quarto fica no final do corredor, ele disse. Quarto separado? Larqueou a sobrancelha. Isso não faz parte do contrato. Ninguém precisa saber como dormimos. Lucia assentiu. Ótimo. Não que eu quisesse dividir um espaço com você. Marcos sorriu de canto. Ainda bem que concordamos em alguma coisa. Lucia subiu as escadas e entrou no quarto. Quando fechou a porta, soltou um longo suspiro. A partir daquele momento, ela era oficialmente a esposa de um homem que não acreditava no amor. E isso não deveria ser um problema.
exceto pelo fato de que a cada olhar trocado, ela sentia que talvez estivesse cometendo o maior erro de sua vida. Os primeiros dias do casamento foram uma dança estranha entre formalidade e distanciamento. Lucia e Marcos seguiam suas rotinas, evitando se encontrar mais do que o necessário. Mas por mais que tentassem manter tudo no profissionalismo do contrato, pequenos momentos quebravam essa barreira invisível. Naquela manhã, Lucia desceu as escadas e encontrou Marcos na cozinha, algo que não esperava. "Você cozinha?" Ela perguntou surpresa ao vê-lo despejar café em uma xícara. Ele ergueu os olhos para ela, sem emoção. "Eu sei usar uma cafeteira." Lucia cruzou os braços. "Impressionante. E eu achando que milionários só sabiam mandar outras pessoas fazerem as coisas." "Eu mando quando preciso," ele disse, pegando um segundo copo e colocando-o diante dela. "Mas às vezes gosto de fazer as coisas do meu jeito." Ela aceitou a xícara com hesitação. "Obrigada." O silêncio se instalou por um momento e Lúcia percebeu que aquela era a primeira vez que estavam juntos, sem a necessidade de fingir para os outros. "Então," ela começou, "seu avô parece satisfeito com nosso casamento?" Marcos tomou um gole do café antes de responder. "Ele está observando. Sempre está, mas por enquanto parece acreditar." Lucia assentiu, soprando o líquido quente antes de beber. "E o que acontece quando ele perceber que não somos um casal de verdade?" Marcos não desviou o olhar. "Ele não vai perceber. Você está indo bem." Lucia sentiu um calor inesperado com aquelas palavras. "Isso foi um elogio?" Ele esboçou um leve sorriso. "Não se acostume." Ela riu baixinho. "Você é realmente péssimo em elogiar as pessoas." Marcos deu de ombros. "Eu sou péssimo em muitas coisas." Lucia sentiu que havia algo mais por trás daquela frase. Antes que pudesse perguntar, a campainha tocou. Marcos se levantou, caminhando até a porta. Quando abriu, uma mulher elegante entrou sem ser convidada, os olhos analisando tudo ao redor antes de pousar em Lucia. "Então é você," a mulher disse, os lábios curvando-se em um sorriso cínico. Lucia franziu a testa. "Desculpe, mas quem é você?" A mulher olhou para Marcos. "Você não vai me apresentar?" Marcos suspirou. "Lucia, essa é Caroline, minha ex-noiva." Lucia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Caroline sorriu como se divertisse com a situação. "Interessante. Nunca imaginei que você se casaria tão rápido, Marcos." Ele manteve a expressão fechada. "O que você quer, Caroline?" "Só vim ver se é verdade. Seu casamento é real?" Lúcia sentiu o peso do olhar da mulher sobre ela, e naquele instante percebeu que o jogo que estava jogando acabava de ficar muito mais perigoso. O olhar afiado de Caroline fez Lúcia se sentir desconfortável. A mulher estava ali há menos de um minuto, mas sua presença já parecia uma ameaça. "Claro que é real." Lúcia respondeu antes que Marcos pudesse dizer qualquer coisa. Caroline arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. "Engraçado, porque eu nunca imaginei Marcos como um homem que se casaria por amor." Lucia abriu a boca para responder, mas Marcos foi mais rápido. "As pessoas mudam." Caroline soltou uma risada curta. "Você mudar? Essa é boa." Marcos manteve a expressão impassível. "Se veio até aqui esperando que eu provasse algo, está perdendo seu tempo. Lucia e eu estamos casados e felizes." A ex-noiva dele desviou o olhar para Lucia, um sorriso debochado nos lábios. "E você está mesmo feliz, querida?" Lucia sustentou o olhar. "Muito. Por mais que tivesse sido apenas um reflexo para manter a mentira viva, a resposta saiu firme, e isso surpreendeu até ela mesma." Caroline a analisou por mais alguns segundos antes de voltar-se para Marcos. "Espero que tenha encontrado o que procurava." Ela pegou a bolsa sobre o sofá e caminhou até a porta. "Ah, e Marcos?" Caroline virou-se para ele. "Você pode até enganar sua família, mas não pode se enganar para sempre."
Dito isso, saiu sem esperar resposta. O silêncio preencheu o ambiente. Lucia sentiu o peso daquela visita e, pela primeira vez, percebeu que sabia muito pouco sobre Marcos. E então, ela quebrou o silêncio. Sua ex-noiva. Marcos suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não tem nada para saber sobre ela. Lucia cruzou os braços. Ela parecia bem interessada na nossa relação. Caroline sempre gostou de controle. Ele respondeu sem emoção. Mas não é algo com que você precise se preocupar. Lucia o analisou por um instante. Se você diz... Marcos a olhou diretamente nos olhos. E você? Ficou preocupada? Lucia sentiu a respiração falhar por um segundo. Claro que não. Não é da minha conta. Ele assentiu lentamente como se avaliasse a resposta. Ótimo. Lucia sentiu o coração acelerar. A maneira como Marcos a observava a fazia sentir que algo estava diferente entre eles. Preciso sair, ele disse, pegando o paletó. Ela apenas assentiu, sem entender exatamente o que sentia. Quando a porta se fechou atrás dele, Lucia percebeu que a presença de Caroline plantou uma semente de dúvida. O que aconteceria se ela descobrisse a verdade? E pior, o que aconteceria se ela própria começasse a desejar que tudo fosse real? Lucia tentou se convencer de que a visita de Caroline não a afetou, mas a verdade era que uma inquietação se instalou dentro dela. O que mais Marcos escondia? Por que aquela mulher parecia tão convicta de que ele não era capaz de amar? Naquela noite, Marcos demorou mais do que o habitual para voltar. Lucia estava na cozinha, bebendo um chá, quando ouviu a porta da frente se abrir. Ela se levantou e foi até a sala, encontrando Marcos afrouxando a gravata. Ele parecia cansado, mas a expressão fechada indicava que havia algo mais em sua mente. Você demorou, ela comentou, sem pensar muito. Marcos ergueu os olhos para ela. Não sabia que tínhamos um toque de recolher. Lucia bufou. Não temos. Só estranhei. Ele jogou a gravata no sofá e serviu-se de uma dose de uísque no bar. O dia foi longo. Lucia o observou por um instante antes de se aproximar. Foi por causa da Caroline? Marcos parou com o copo a meio caminho da boca. O que tem ela? Lucia cruzou os braços. Você ficou diferente desde que ela apareceu. Não me diga que não mexeu com você. Ele soltou um riso seco. Você está tentando analisar meus sentimentos agora? Não. Só estou tentando entender quem é o homem com quem me casei. Marcos a encarou por alguns segundos antes de suspirar e sentar-se no sofá. Caroline e eu íamos nos casar, mas eu cancelei tudo. Lucia arqueou uma sobrancelha. Você terminou com ela? Sim. E ela nunca a aceitou. Lucia mordeu o lábio, pensativa. Por quê? Marcos girou o líquido no copo antes de responder. Porque percebi que ela estava mais interessada no meu nome e no meu dinheiro do que em mim. Lucia piscou, surpresa com a sinceridade. Isso explica muita coisa. Marcos riu, mas não havia humor no som. Explica por que você não acredita no amor. Ele não respondeu imediatamente. Apenas encarou o copo antes de beber um gole. O amor é uma ilusão conveniente. Lucia sentiu um aperto no peito. Nem todo mundo é como Caroline. Marcos levantou-se, aproximando-se dela. E você, Lucia, acredita no amor? Ela prendeu a respiração. Mas as palavras sumiram quando percebeu a proximidade entre os dois. O olhar intenso de Marcos a prendeu no lugar. Não precisa responder, ele murmurou. Lucia sentiu o coração disparar. Ela sabia que deveria se afastar, lembrar que aquilo era só um contrato, mas naquele momento tudo parecia menos simples, e pela primeira vez ela não sabia se estava fingindo ou apenas sentindo. Lúcia passou o dia tentando esquecer o que aconteceu na noite anterior. O olhar de Marcos, a proximidade, a forma como sua voz pareceu mais suave do que nunca. Mas a lembrança não a deixava em paz. Era só um contrato. Era para ser só um contrato. Quando desceu para a sala naquela tarde, encontrou Marcos falando ao telefone.
Ele andava de um lado para o outro, a mandíbula tensa. Não me interessa o que ele disse. Marcos falava com frieza. Essa fusão precisa acontecer. Lúcia percebeu que nunca o viu assim. No ambiente de trabalho, ele era alguém completamente diferente. Assim que encerrou a ligação, Marcos notou sua presença. Algum problema? Ela balançou a cabeça. Eu só queria saber se tem algum evento que eu precise ir com você. Ele suspirou e passou a mão pelo rosto. Sim, um jantar de gala hoje à noite. Meu avô vai estar lá. Lúcia assentiu. Então, eu devo me preparar. Sim. A resposta curta e direta dela pareceu irritá-lo. Lúcia. Ela parou e virou-se para ele. O que foi? Marcos hesitou antes de falar. Sobre ontem. Lúcia respirou fundo. Não precisamos falar sobre isso. Ele a analisou por alguns segundos antes de assentir. Certo. Mas ambos sabiam que não era tão simples assim. Mais tarde, no evento, Lúcia sentia os olhares sobre ela. Estava deslumbrante no vestido longo escolhido por Marcos. Ele parecia satisfeito com a escolha, mas evitava demonstrar qualquer coisa além do necessário. Quando chegaram, o avô de Marcos os cumprimentou. Vejo que continuam se saindo bem. Lúcia sorriu, tentando manter a farsa intacta. Claro, estamos mais próximos do que nunca. O velho lançou um olhar curioso para Marcos. Isso é verdade? Marcos segurou a mão de Lúcia e entrelaçou seus dedos nos dela. Sim. Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não pelo gesto em si, mas pela forma como ele parecia natural. Mais tarde, quando estavam sozinhos por um momento, Marcos finalmente quebrou o silêncio. Você disse que estamos mais próximos do que nunca. Lúcia encarou sua taça de champanhe. É o que as pessoas querem ouvir. Ele inclinou a cabeça, observando-a. Mas é verdade. Lúcia sentiu a respiração falhar. O que você acha? Marcos segurou o queixo dela com delicadeza, obrigando-a a encará-lo. Acho que esse contrato está ficando cada vez mais difícil de manter apenas no papel. Lúcia sentiu o coração disparar e percebeu que, no fundo, ele estava certo. Na manhã seguinte ao jantar, Lúcia acordou mais cedo do que de costume. Ela se levantou em silêncio, vestiu um robe leve e desceu até a cozinha, onde o cheiro de café fresco a surpreendeu. Marcos já estava lá, vestido de forma casual, lendo algo em seu tablet. Você acorda cedo até nos domingos? Ela perguntou, com a voz ainda sonolenta. Ele ergueu os olhos, um sorriso discreto se formando. Hábito. Lúcia serviu-se de uma xícara e sentou-se à sua frente. O silêncio entre eles era confortável agora, diferente do início. Pensei muito ontem, ela disse, encarando o líquido escuro na xícara. Marcos pousou o tablet. Sobre o quê? Ela hesitou antes de responder. Sobre tudo isso. O contrato? Lúcia assentiu. E sobre o que está além dele? Marcos recostou-se na cadeira. Achei que tínhamos concordado em manter isso profissional. Ela o olhou nos olhos. Nós tentamos. Mas algo mudou. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sei. E o que vamos fazer com isso? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Eu não sei, Lúcia. Isso nunca foi parte do plano. Eu passei a vida fugindo de qualquer tipo de laço. Ela sorriu triste. E eu passei a vida sonhando com algo assim, mesmo que achasse que nunca teria. Marcos se levantou, foi até a janela e ficou ali parado por alguns segundos antes de falar. Quando te conheci, eu só via uma solução temporária para um problema. Mas agora, Lúcia esperou, o coração acelerado. Agora? Ela sussurrou. Agora você se tornou a única parte da minha vida que parece real. Ela se levantou lentamente e caminhou até ele. Então, por que está tão assustado? Ele virou-se para ela. Porque eu me apaixonei por você. Lúcia sentiu um nó na garganta. E eu por você. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento do lado de fora. Então, Marcos segurou o rosto dela entre as mãos, com delicadeza. Podemos reescrever nosso contrato.
Desta vez, sem cláusulas, sem prazo. Lucia sorriu, com os olhos marejados. Só com amor. Ele a beijou, agora sem fotógrafos, sem testemunhas, sem fingimento. Era o beijo de dois estranhos que se tornaram cúmplices e que agora escolhiam continuar juntos, sem precisar de nenhum papel assinado.